Antes, né, haja visto aí que é a diferença de 1 ponto. Qual o maior grau de dificuldade que você espera para o clássico de domingo? Bom dia. Primeiramente, já por se tratar de um clássico, a dificuldade é muito grande, né? E bem colocado por ti, as campanhas parecidas, separa ali 1 ponto. Vila hoje líder com 11, Goiás com 10, então campanhas parecidas. 2 trabalhos que estão iniciando, tanto o meu aqui quanto do Jair pelo lado do Goiás. A gente espera a dificuldade da rivalidade, do que envolve esse clássico, a presença do nosso torcedor, né, a responsabilidade de nós estarmos jogando dentro de casa, mas com a consciência que a gente tem que fazer um grande jogo, essa constante evolução que a gente vem tendo dentro da competição, algumas oscilações que são normais, mas a gente espera fazer um jogo extremamente competitivo, um jogo organizado, trazer as coisas que a gente fez de bom nos últimos jogos. Tivemos tempo, porque 2 dias dentro do futebol é tempo, né? Então tivemos 2 dias para ajustes, ainda temos mais um treinamento amanhã, onde a gente consegue trabalhar algumas situações que a gente quer explorar do nosso adversário e também trabalhar situações que a gente tem que nos preocupar e defender bem contra o nosso adversário. Então tivemos dias produtivos e a gente espera conseguir colocar essas nossas ideias em prática e a gente conseguir fazer um grande jogo no final de semana. Boa tarde, Rafael Lacerda, Boa Igor tarde. Santiago das Feras do Esporte Jornal hoje. Lacerda, você disse que o time para domingo já está pronto, já está escalado. E você disse também que amanhã vocês treinam, vão treinar algumas situações. Quais são essas situações? Eu também queria que você falasse um pouco sobre o que você sabe desse time do Jair Ventura. Bom, primeiro que não vou fazer mistério aqui, mas o time não está escalado. A gente tem 2 problemas, 2 atletas que não treinaram na semana. Então, assim, a gente provavelmente deve ter mudanças na equipe, né? 2 jogadores não fazem 3 dias que não treinam, então alguma situação vai acontecer. Só se ter uma reviravolta muito grande aí até o dia do jogo, mas a escalação de 2 atletas ela é praticamente inviável, né? E não estou aqui querendo fazer mistério. E volto a dizer, existe a possibilidade sim deles jogarem. Sobre o adversário, um adversário que tem um treinador experiente, montar um elenco dentro das suas qualidades. Tenho certeza que o Goiás também está numa evolução dentro da competição, mas a gente vamos nos apegar mais à nossa equipe, né? A evolução que a gente vem tendo. Estudamos muito o nosso adversário, não tem por que eu também estar falando aqui, porque tenho certeza que o Jair não vai falar. A gente estudou muito o adversário. Claro que primeiro estava se preocupando com o craque, assim que o jogo encerrou, a gente começou a analisar muito o adversário. Sabemos das qualidades, as peças individuais, né? A gente precisa salientar. O Goiás tem peças individuais interessantíssimas, atletas de nível técnico bem elevado. Acredito que vai ser um grande jogo, mas a nossa equipe está muito preparada para fazer um grande jogo. A gente, como eu falei, estudou o adversário, então a gente espera conseguir da melhor maneira, né, frear o que o Goiás tem, principalmente no momento ofensivo deles, e a gente ainda está em alguns ajustes, né? Amanhã a gente tem esse último treinamento onde a gente quer priorizar essa questão ofensiva nossa, esse último terço que a gente precisa melhorar, e com certeza durante os jogos, com a sequência dos jogos, essa evolução ela vai acontecer, e a gente tem mais um treinamento onde a gente quer dar ênfase nessa parte para a gente chegar mais preparado no domingo. Rafael, bom dia. Isabela Mendes, da TV Brasil Central. Gostaria de saber de você se houve alguma diferença na dinâmica desse treino, né, já que é um clássico aí que vai movimentar bastante. Não vou dizer que não, porque o clássico ele é diferente, a gente tem que dar importância. E claro que ele vale no final ali, os mesmos 3 pontos que foi contra o Goianésia, que valia contra o Craque. Mas é um peso maior. Não posso dizer que não é, mas é sim. O nosso torcedor ele quer muito essa vitória. Com certeza a gente vai ter a ajuda do torcedor. De antemão a gente convoca, né, o torcedor para estar presente, para nos ajudar. Com certeza com a ajuda do torcedor, não que fica mais fácil, mas com o incentivo dele os jogadores se sentem mais motivados, se sentem mais acolhidos e com certeza a entrega ela é ainda maior. A gente espera manter essa sequência, vamos dizer assim, de bons resultados, né? A solidez defensiva da nossa equipe, que é um ponto a ser destacado, né? Tomamos apenas um gol dentro da competição, então a gente espera manter essa solidez, porque trata-se de um grande adversário, né? E que a gente vai encarar da melhor maneira possível, sabendo das dificuldades que vai ter, mas também sabendo que o Vila tem muita qualidade, a gente espera impor o nosso ritmo, principalmente por jogar dentro da nossa casa, na frente do nosso torcedor, a gente quer impor o ritmo desde o início para conseguir uma grande vitória. Bom dia, Rafael.
Nesse meio do futebol a gente conhece muitas pessoas, né? E a gente reencontra algumas pessoas. Eu encontrei uma pessoa que trabalhou com você na época que você era jogador do Goiás, né? Quando você teve uma passagem aqui no futebol goiano. E ele me perguntou, como é que é o Rafael Lacerda assim no dia a dia? Porque como jogador ele era muito calmo. Ele tinha um perfil muito calmo. Então eu te repasso a pergunta. Como é o Rafael Lacerda como treinador? É um treinador calmo? E quem é a pessoa? Pode me falar ou não? Depois eu te conto. Tá bom. Assim, como treinador, não. Né? Como jogador, também não me achava uma pessoa calma. Eu sempre falei, né? Depende do clube que tu te encontra, né? Quando jogava, né? Dependia se tu jogava, se tu não jogava, tinha uma série de fatores. Mas, assim, essa profissão que eu exerço hoje, tu tem que ter o equilíbrio, né? Tem um momento que tu tem que ser mais calmo, tem que ser um momento mais enérgico, tu tem que entender também o atleta que tu comanda. Eu costumo me preocupar muito com o atleta que eu estou comandando, né? Tem aquele atleta que gosta da conversa, tem um atleta que tem que ser mais na base do grito, mais na base da informação mais forte. Então, assim, a gente não gosto muito de estar eu colocando as minhas características, né? Acho que mais por vocês acompanham também o dia a dia, os dias dos jogos mais precisamente. Eu tento manter um equilíbrio. Não adianta ser muito calmo, mas não adianta também ser muito explosivo, né? Então a gente tenta manter um equilíbrio para atender a todos os perfis de atletas que a gente trabalha. Até voltando agora ao clássico novamente, você disse agora há pouco que estudou, né, o adversário de domingo, o Goiás. Com certeza também estudou todos os adversários até agora, principalmente todos. O Atlético. E no clássico contra o Atlético, o Vila foi para cima e praticamente matou o jogo no primeiro tempo. É a sua estratégia também para domingo? Que bom que dê certo como deu no clássico, né? Mas a gente sabe que do outro lado também tem um grande treinador, com certeza estudou a nossa equipe. E a gente estuda todos os adversários, né? Não só nos jogos, nos clássicos, todos os adversários. A gente vem tendo esse cuidado, né, de desmiuçar o adversário de todas as maneiras para a gente entregar a melhor informação para o atleta. Porque nós, como comissão técnica, a gente precisa entregar tudo para o atleta. Se ele vai conseguir executar ou não, mas o nosso dever é entregar tudo que a gente consegue observar do atleta. E a gente observou muito o Goiás, assisti todos os jogos do Goiás, todos, dentro da competição. Sei que é uma equipe que está em formação, assim como o Vila Nova, mas que está numa crescente. Prova é a tabela, né? 1 ponto de diferença, os dois praticamente na liderança da competição. Não tenho dúvida que vai ser um jogo muito igual. É a minha opinião, até pela característica do adversário, acho que vai ser um jogo muito igual, decidido em detalhe. Não vou dizer que vai ser aquele jogo que quem errar menos vai ganhar, mas é jogo de detalhe, jogo onde todo mundo tem que estar muito concentrado. O Lacerda, ao que tudo indica, a torcida do Vila vai comparecer em peso ao Serra Dourada. Queria que você falasse sobre essa movimentação toda. Cara, isso é muito legal. A gente fica muito feliz de estar no comando de um clube que tem uma torcida como é a do Vila Nova. Eu confesso que eu fiquei extremamente frustrado com o nosso resultado da partida contra o Crack, mas eu sabia da dificuldade que ia ter, eu falei isso na coletiva, pela qualidade que tinha o Crack, né? Então, assim, queria muito entregar essa vitória para o torcedor, porque o torcedor, eu não tenho precisão, mas acho que foi 8 mil pessoas, né? 8 mil pessoas numa quarta-feira, né? Com expectativa de chuva. Então fiquei muito frustrado. O empate é ruim, ele é ruim, mas ele é um empate que acontece dentro da competição. A gente está vendo aí os clubes do interior, eles são muito preparados. A equipe do Crack é muito preparada. Então eu sabia que poderia acontecer a qualquer momento um time vir aqui e beliscar um ponto contra o Vila. Mas a minha frustração foi só com o torcedor. Por quê? Porque o torcedor foi, 8 mil pessoas, né? Talvez um pouco até mais, e fizeram uma linda festa, nos incentivaram até o final do jogo, e a gente queria ter entregado 2 vitórias, principalmente depois de um clássico, para o torcedor ainda mais motivado. Já que nós não entregamos essa vitória, queria dizer para o torcedor assim, que o torcedor dê um voto de confiança para esse grupo, né, para os atletas, porque a gente sabe que não é fácil ir lá dentro do estádio do Atlético e ter feito a vitória que a gente fez. Aquela vitória, ela foi importante para esse momento, não nos garante nada futuramente, né? Ainda vão ter outras fases que a gente espera primeiro garantir matematicamente a classificação, mas o torcedor precisa, eu tenho certeza que ele entende que foi uma grande vitória. Então, ele lembrar do que a gente fez no Clássico, né? Lembrar dessa construção que a gente está tendo aqui no Vila, de ser líder da competição. Então, assim, pedir esse apoio do torcedor. Eu sei que o Vila é um clube que muitas vezes tu não precisa nem pedir o apoio do torcedor, porque ele apoia naturalmente, mas assim, com certeza, se ele ir em grande número, eu tenho certeza que os atletas eles estão com uma expectativa muito grande de ter esse apoio do torcedor, e ele pode ter certeza. Uma coisa assim, a gente trabalha
sempre para entregar um time taticamente, tecnicamente, nas melhores condições. Mas a gente sabe que do outro lado tem um adversário que nos estuda, tem aquela situação de nós acordarmos num dia que os jogadores talvez não estejam no melhor tecnicamente. Mas uma coisa o torcedor pode ter certeza: vai ver um time com muita entrega. Vai ver um time que vai competir, que vai brigar por todas as bolas, por todas as divididas, do primeiro minuto até o último. Então, assim, o torcedor compareça, porque com certeza vai ter um time que ele vai ter orgulho de torcer. Rafael, em relação aos estádios, né, o que a gente pode destacar? A gente sabe que o governo de Goiás tem feito aí um trabalho para revitalizar e melhorar o Serra, né, colocar ele em condições melhores. Falando do Serra ali, a diferença entre o Olímpico, o que a gente pode destacar? Assim, primeiro do Olímpico, o gramado está numa qualidade muito boa. Os jogos que a gente fez dentro de casa, tirando ali o primeiro jogo da chuva, né? Mas depois que a água abaixou foi muito tranquilo. O Serra, para mim, eu acho muito legal. A gente está indo para o Serra. O Serra ele é um estádio em cenário nacional, né? Tem uma história nacionalmente, não é só questão do estado aqui. Então é muito legal que o Vila seja o clube que está puxando esses jogos para dentro do Serra. Uma pena não ter a presença das duas torcidas. Acho que seria legal, mas que bom que vai ter a torcida do Vila em grande presença, com certeza. Sobre a situação do gramado, nós tivemos um treinamento só. Então a gente treinou lá 40, 50 minutos. No dia do treinamento que a gente trabalhou, o gramado estava em perfeitas condições. E dentro dos vestiários eu não tive a oportunidade de ir, né? A estrutura é muito grande. Eu tenho certeza que vai atender muito bem. Um palco que já foi. Um estádio que já foi palco de grandes jogos, né? Então tenho certeza que vai atender muito bem, principalmente pelo que eu vi no dia que a gente foi treinar lá. Rafael, quando a gente olha para a semana passada, a gente vê o clássico que foi do jeito que foi contra o Atlético, a gente viu uma imposição muito grande do Vila Nova, né? Principalmente naquele primeiro tempo. Aquela atuação sobe o sarrafo para esse jogo contra o Goiás? Você entende que você também vai ser pressionado para que o Vila não só tenha o resultado, mas também tenha um nível de atuação tão grande quanto foi? Com certeza. E não vejo problema nenhum. Eu acho que isso é muito bom. Isso que tu falou na pergunta de subir a régua é o que eu falei para os atletas. Eles subiram a régua, né? Eles subiram. Talvez eu tinha expectativa da gente fazer um grande jogo contra o Atlético, claro que eu tinha. Quem está de fora talvez não tinha, e é normal não ter. Por parte de imprensa, de torcida, é super normal, porque início de temporada, os primeiros jogos a gente oscila, teve trocas de escalação, então assim, é normal que havia uma desconfiança. Eu, internamente, a comissão técnica, a gente entendia que a gente podia fazer um grande jogo, e a gente confirmou. Mas muito do que a gente confirmou lá no jogo do Atlético foi o que a gente fez no dia a dia aqui. Quando a gente optou em não fazer amistoso, é porque a gente confia muito no trabalho do dia a dia. Às vezes o amistoso não consegue te entregar o que o nosso dia a dia entregou. Então, assim, subiu a régua, então os atletas têm que entender. O Vila vem subindo a régua naturalmente. Já falei isso, né? É só olhar a estrutura do Vila hoje. O Vila subiu a régua. Antes de nós subirmos a régua dentro de campo, no jogo contra o Atlético, o Vila como clube, como instituição, a sua diretoria, o Vila já subiu a régua. Quando a gente foi contratado, quando a gente começou a ter as primeiras conversas aqui com o grupo, principalmente alguns atletas que estavam aqui em outros anos, casos de Igor Henrique, Todinho, enfim, Ralf, né, eu fiz a pergunta para eles, como era o Vila? Como era o Vila no início de 2024? Tinha essa estrutura? Não tinha. Então hoje, lembra que eu falei assim, eu me sinto muito. Eu sinto que eu tenho uma responsabilidade muito grande, porque eu sou o primeiro treinador que estou comandando o Vila com essa estrutura. A estrutura do Vila hoje é de Série A. Não tenha dúvida nenhuma. Se alguém disser que não é de Série A, está totalmente errado. O Vila tem uma estrutura hoje que oferece para os atletas, para a comissão técnica, de Série A de Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Vila subiu a régua, os atletas subiram a régua no Clássico e agora a gente tem que manter esse nível lá em cima. Mas não tem problema. Essa questão de pressão é normal. Nós que estamos nessa profissão temos que saber lidar com isso. Ô, Rafael, bom dia. Gustavo da Rádio Bom dia. Bandeirantes. Você já citou aí o trabalho, as características, já meio que deu pontuou o adversário, mas em clássico, principalmente em clássico, é inevitável as comparações. E a gente acaba comparando o trabalho do Jair com o seu. Você está chegando, o futebol goiano para você é uma novidade, para o Jair não. O Jair já é campeão e tem uma história nos clubes, nos outros clubes aqui da cidade. Como é que você acredita que você pode se sobressair ao Jair, mesmo ele tendo uma história aqui, e você chegando para assumir um trabalho no Vila Nova? Essa questão dele ter uma história aqui é a mesma história é a mesma situação quando se fala que o treinador é jovem. O treinador que é experiente, um dia ele foi jovem.
O Jair ele é vitorioso aqui no estado de Goiás, né, e por mérito dele, porque é um grande treinador. Conheço diversos atletas que trabalharam com ele, é porque ele já teve outras oportunidades de trabalhar aqui. A minha está sendo a primeira. Pode ser que daqui 5 anos, se Deus quiser, eu também seja um vitorioso aqui. Talvez pelo histórico dele, pode ser que ele seja favorito, não sei. Pode ser que sim, pelo histórico dele. Isso não me preocupa nem um pouco. O que eu posso falar pro clássico, eu confio muito no meu trabalho, do dia a dia. E não é o trabalho do Lacerda, é o trabalho de todos. Porque o Lacerda, ele é o cara que vem aqui, que dá entrevista, mas ele não ganha jogo sozinho. Às vezes ele perde sozinho, né? Às vezes quando a gente perde, quem perde é só o treinador. Mas quando a gente ganha, não ganha o Lacerda. Então assim, eu não consigo dividir isso, o Lacerda é contra o Jair, não. Se lá, não sei como que é tratado do outro lado, aqui é a comissão técnica. Claro que eu sou o cara que vou vir aqui falar, você é o cara que vou ser cobrado, mas na vitória ganha todo mundo. Então, assim, lido de uma maneira muito tranquila e volto a dizer, ele é um cara vitorioso, ele tem os méritos dele, é um cara que já passou por diversos clubes grandes, assim como os treinadores mais jovens. O momento vai ter a oportunidade de conquistar também as conquistas que ele já teve. O Jair leva vantagem por ter descansado um dia a mais? Não. Porque senão eu já vou começar aqui. Eu sou um cara que eu não gosto de vitimismo, não gosto de muito mimo, né? Senão eu já vou estar arrumando desculpa. Aí o torcedor lá que tá comprando ingresso, já vai, o treinador já está arrumando desculpa. Não tem. Um dia, o jogo dele foi terça, o meu foi quarta. O jogo é só domingo, 18 horas. Nossos atletas vão estar todos inteiros. Fisicamente, o time, o Lopes e o Dani, estão preparando o Junão, estão preparando essa equipe muito bem fisicamente. Não vou dizer que ele tem vantagem por ter um dia a mais, não. E é justamente sobre a situação física deste elenco que é a minha próxima pergunta, né? Porque o Vila vai encarar uma maratona, tem um clássico agora, um clássico no meio da outra semana e uma Copa Verde entre os 2 jogos. Como é que tem sido aí o trabalho, o planejamento para, principalmente, tentar preservar o máximo desse elenco, não só para essa maratona, mas também para até a reta final do Campeonato Goiano? Essa pergunta é muito boa porque é uma situação muito difícil. Acho que o Vila, ano passado, sofreu um pouco com isso, né? Conseguiu chegar na final do estadual, conseguiu chegar na final da Copa Verde e aí teve um desgaste muito grande. Nesse momento, claro que os resultados também respaldam. Nesse momento, o nosso planejamento ele vem dando muito certo. A gente conseguiu rodar o elenco, todos os atletas praticamente tiveram oportunidade. Tem um atleta, tem mais os meninos da base que subiram depois, mas de um atleta profissional que foi o Senna, que ainda não estreou, não iniciou um jogo, porque todos os outros iniciaram o jogo. Então, assim, esse planejamento está muito bom. E quando eu digo muito bom é porque ele, além de estar dando ritmo para todos os atletas, além de oportunizar todos os atletas, porque se o Vila contrata, eu tenho que botar para jogar. Porque senão o atleta vem, é contratado, não joga, e aí? E aí o Lacerda não botou para jogar, não sei se é bom, se é ruim, se serve, se não serve, então bota na arena, vamos ver como que vão se comportar. Outra coisa fundamental disso são as lesões. Os atletas do Vila nós não tivemos problema com lesão. Os 2 casos que a gente tem que preocupam são traumas. São traumas de batida, de entorse. Não teve nenhuma lesão muscular. Então, assim, são 5 jogos. 5, né? São 5 jogos, sendo que é um jogo a cada 3 dias. Não teve nenhuma lesão. Então essa parte é muito tranquila. Eu confesso que a gente não planejou ainda a Copa Verde. A gente tem um planejamento para o clássico, porque no futebol, no meu planejamento, com a minha comissão técnica, eu já tenho na minha cabeça até a Série B. Eu já tenho planejado a Série B. Nós temos já treinos programados ali, a gente sabe que a gente vai fazer todos os dias. Eu já tenho coisa que eu penso lá na Série B. Mas a gente tem que pensar no próximo jogo. Próximo jogo é o clássico. Terminou o clássico, a gente vai conversar, a gente vai sentar. Aqui ninguém decide nada sozinho, né? Não é o Lacerda que decide. Claro que nós temos um presidente que escuta todo mundo, que senta para conversar. Ninguém fala, vai ser assim e pronto. Então a gente, provavelmente terminando o jogo, a gente vai sentar, vai pensar na melhor maneira, porque pro Goiânia nós já estamos planejados. Pro Goiânia. Agora, terça-feira, a gente vai ter que sentar, a gente quer jogar o clássico e depois do clássico a gente sentar e conversar. A gente não quer que nada nos atrapalhe para esse próximo jogo. E não é porque é um clássico, tá? Se fosse contra qualquer outro clube, a gente agiria da mesma forma. Porque a Copa Verde é uma competição diferente, que a gente tem que pensar muito o que é o objetivo do clube, para aí sim traçar o nosso plano que a gente vai seguir.